Como você muito bem sabe, toda quarta-feira a gente tem um quadro Direito do Consumidor aqui no BDL e toda quarta-feira a gente recebe a ilustre visita do Dr. Maurício Vitor, que sempre vem esclarecer aqui sobre os direitos que os consumidores têm. Doutor, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Bom Dia Litoral. E já começo a nossa conversa tocando num assunto que a gente já trouxe aqui em outras oportunidades, mas que é sempre bom a gente reforçar. Que nesse período de pandemia, algumas situações emergenciais levam o cliente a não ter dinheiro para honrar com aquele compromisso financeiro. Existe já, inclusive, precedente na justiça de caso favorável ao cliente ou caso que seja favorável às duas partes, né? Bom dia. Bom dia, Pierre. Bom dia aos nossos telespectadores. Bom dia a toda a equipe. De fato, Pierre, nós tocamos no assunto já em programas anteriores e o nosso telespectador quer mais esclarecimentos, né? Porque é palpitante o tema em função de todas as modificações que vêm ocorrendo no mundo em geral e no mundo jurídico em particular, em razão desta pandemia. Todo mundo sabe que ela altera as condições econômicas, às vezes pouco, às vezes muito, de pessoas físicas e jurídicas. E isso afeta os contratos firmados entre as partes, né? Nós fizemos menção rapidamente em programas anteriores a questão de mensalidades escolares, financiamento de veículo, contrato de aluguel, superficialmente. Como os telespectadores nos pediram mais informações, trazemos no programa de hoje algumas questões, como você mencionou, até já enfrentadas pelo Poder Judiciário e que permitem ao consumidor ou ao contratante a alteração do contrato em vigor em razão de modificação de sua condição econômica. Uma das situações que me chamou muito a atenção é a possibilidade de pausar temporariamente a cobrança do financiamento do veículo. Eu vi, inclusive, em uma decisão que a Justiça acatou o pedido do cliente, ele alegou que não tinha condições financeiras e aí foi possível manter a dívida, ela continua existindo, não teve nenhum tipo de bônus, a dívida ela continua existindo, mas ela foi postergada. Inclusive, a gente tem aqui a decisão, no touch da TVCI, falando ali sobre essa possibilidade de adiar a cobrança do financiamento, né, doutor? Perfeitamente. É uma questão já jurisprudencial, como o telespectador tem aí na tela, decisão de um tribunal, já, portanto, em segundo grau, em um agravo de instrumento. O consumidor fez um contrato de financiamento e, em razão da sua atividade, modificou a sua renda mensal em plena vigência do contrato e pediu em juízo a suspensão da cobrança daquelas parcelas ou postergação, ou seja, que algumas das parcelas fossem jogadas para o final do contrato, evidentemente mantido o equilíbrio, né? Então incidiriam juros, né, para essas parcelas que foram postergadas, mas a Justiça entendeu que cabe sim, e é uma condição imprevista, né? Neste caso, o Código de Defesa do Consumidor, que tem uma disposição clara que todo contrato vai ser sempre interpretado de maneira mais favorável ao consumidor, se associa a uma previsão do Código Civil que tem disposição clara em relação à imprevisão, à modificação por fato não previsto no contrato. E a pandemia, com certeza, se enquadra. Então, o Judiciário entendeu que cabe, devidamente comprovada essa modificação, a suspensão e a postergação desta cobrança em caso de financiamento de veículos, mas isso também tem outras implicações. Agora, o pessoal que está acompanhando o quadro Direito do Consumidor em Casa, doutor, o que ele deve fazer se ele, de certa forma, também se sentiu impactado por causa da pandemia, ele não tem condições de bancar o financiamento do veículo, está assistindo nesse momento, eu me identifico com essa situação. Ele deve correr agora mesmo na justiça e protocolar um pedido? O que ele deve fazer antes? Não se faz necessário imediatamente buscar o Poder Judiciário. Deve primeiramente, e a gente tem tocado bastante no assunto, e espero que o nosso telespectador comece a pegar o costume, né? Documentar. O que é documentar? Comunique-se com a financiadora, com o banco, com a financeira, e informe, olha, eu sofri o seguinte problema que me impede de manter em dia as parcelas. Peço, então, uma suspensão de 1, 2 ou 3 cobranças que possam ser feitas posteriormente ao final do contrato
e devidamente documentado, isso por e-mail, por uma notificação, para que a contratada possa se manifestar, né? Diga, olha, nós não vamos aceitar ou vamos aceitar. No caso de aceitar, tranquilo, o consumidor já se vê beneficiado pela concessão, mas se não houver a compreensão do outro lado do contrato, aí sim a gente sugere que procure um profissional do direito, um escritório de advocacia e vá buscar esse seu direito via judicial. O cliente pode também solicitar desconto, alguma coisa do gênero nesse período de pandemia? Então, tem algumas situações que precisam ser analisadas particularmente, né? Por exemplo, mensalidade escolar. É evidente que há uma alteração contratual, né? As aulas não presenciais ensejam algumas despesas às entidades, né, que precisam preparar-se para transmitir aulas online, mas, de outro lado, também devem reduzir outras despesas. E o consumidor, do outro lado, também tem as suas modificações econômicas, por redução de capacidade econômica ou pela entrega de um serviço diferente do contratado. Neste caso, cabe a redução da parcela, né, por uma modificação e para a manutenção do equilíbrio contratual. Do mesmo modo, Pierre, que se faça o contato com a entidade mantenedora, né, do Instituto Educacional e, não sendo então atendido, pode-se buscar o judiciário. Aqui no TOUT, inclusive, né, doutor, uma decisão dessa natureza, inclusive ali observando desconto de 15% sobre o preço ajustado. Neste caso específico, o Poder Judiciário entendeu, pelos documentos constantes nos autos, que pelo menos 15% deveria ser reduzido das parcelas, das mensalidades daquele caso na escola, né? Então, temos decisão judicial. Temos também, Pierre, em casos de contrato de locação, né? E nesses casos daí já é um pouco diferente, né? Como o Poder Judiciário não pode determinar desconto num contrato de locação, pela mesma teoria da imprevisão, vai permitir ao inquilino, seja ele pessoa física ou jurídica, a rescisão, a resilição do contrato havido. Então, se um contrato tinha vigência de 12 meses, 24 meses, 36 meses, e por alguma razão relativa à pandemia houve uma modificação das condições econômicas, se o inquilino não conseguir junto ao proprietário uma redução do valor desse custo mensal, ele pode pedir judicialmente a resilição contratual, ou seja, o fim do contrato que ele não tem mais condições de cumprir, independentemente do pagamento de multas. Aqui, inclusive, também uma decisão, e é muito importante a gente tocar nessa questão, doutor, de esse impacto econômico ele ter sido gerado por causa da pandemia, porque, de repente, nesse caso da decisão aqui, se, por exemplo, o proprietário ele quisesse vender o imóvel, aí o contrato ele continuaria valendo, né? Do mesmo jeito, continua valendo as mesmas condições. Do mesmo jeito, se a pessoa que tinha alugado desistiu do local e quer ir para um outro local porque acredita que teria mais visibilidade, também vale o contrato original, né? Exatamente. É preciso ficar claro mesmo esta questão, Pierre. Tem que ser relativo à imprevisão da ocorrência da pandemia. Isso é que vai trazer a alteração autorizativa para uma modificação das questões que estão postas no contrato e o judiciário se manifestará em relação àquilo que você comprovar de fato relativamente ao assunto. Além da pandemia, se questões pessoais levarem a um impacto econômico, como por exemplo, perder o emprego, é possível pleitear na justiça algum tipo de redução ou até mesmo o cancelamento do contrato? É sim, desde que se inclua nessa questão da imprevisão. Você não tinha nenhuma forma de imaginar que aquilo iria ocorrer. Você tinha uma previsão de que iria ter um emprego, que iria ter uma renda durante algum tempo e, no entanto, por algum fator que não diz respeito a uma ação sua, ocorreu a modificação. Então, nestes casos, ainda independente da pandemia, o consumidor tem o direito de solicitar essa revisão contratual. Mas sempre, Pierre, dependendo da
formação das provas e da documentação de todas as motivações. Doutor Maurício Vitor, é sempre uma honra recebê-lo aqui no estúdio do Bom Dia Litoral. O aguardo para a próxima quarta-feira a gente conversar mais sobre direito do consumidor aqui para toda a população do litoral do estado. É sempre um prazer, né? E a gente espera poder trazer informações relevantes e que sejam do interesse do nosso telespectador. Toda quarta-feira traz, sem dúvida nenhuma. Um abraço e até a próxima semana.